Tá, acho que tá gravando. Vocês estão vendo isso aí, ó? Sim. Tamo. Isso eu acho que era ali mesmo. Pausar a gravação. Isso já tá gravando. Tá vendo que tem a opção aqui, ó, pausar a gravação. Então, agora há pouco eu entrei aqui e estava a opção para iniciar. Então, nossa aula está sendo gravada, tá? Vou voltar lá para o slide. Então, pessoal, bom dia mais uma vez aí para todo mundo, tá certo? Tava com saudade, viu, desse bocado de bagunceiro aí. Sejam bem-vindos aqui, tá? Nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre filosofia, os filósofos do contrato social. Vocês estão passando, né, junto com nós, escola, professores, a gente está passando por um esforço imenso para tentar fazer da melhor maneira para que nossa rotina, gente, volte o mais rápido possível à normalidade. Eu sei que eu preferia estar em sala de aula com vocês, né, vendo materialmente todo mundo, mas obviamente que nesse momento não vai ser possível e até que isso seja possível, essa foi a maneira, tá certo? Que nós estamos nos esforçando aí, né? Então, principalmente a coordenação, a direção, tá? Os professores mais diretamente envolvidos estão fazendo um esforço muito grande e principalmente vocês, né? Porque o nosso objetivo é o final do ano. Então, nós temos aqui objetivos em comuns e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar conta desses nossos objetivos aí. Tá? Então, essa é a minha mensagem, tá certo? Chama mais, ou seja, nossa aula, ela, ela é da escola, né? Mas ela é de cunho público, assim. Então, se vocês, por exemplo, quiserem convidar os pais, acordar o irmão, a irmã mais nova, está todo mundo convidado para assistir nossa aula sobre os filósofos aí do contrato social. Show? E aqui, gente, ó só quem aparece aqui, ó. Nós temos esses três sujeitos aqui. Quem lembra que eu falei sobre eles aqui em algumas aulas para vocês? Começando aqui da minha esquerda para a direita, o Rousseau, tá? Com essa sua cabeleira aí vasta, como vocês podem ver aí na pintura, ele foi um dos principais influenciadores ao lado da Revolução Francesa, tá? A gente vai falar muito sobre ele. A gente tem aqui com esse, olha só que belo nariz, né? O Locke, o inglês, o Locke. Então ele também foi um importante influenciador aí das revoluções que a Inglaterra vivenciou. E também nós temos outro inglês aqui, o Hobbes, com essa maravilhosa testa dele aí, ó, como vocês podem observar, tá certo? Esses são conhecidos aí, o Jean-Jacques Rousseau, o John Locke, o Thomas Hobbes, como os filósofos do contrato social. Eles foram quem deram, por exemplo, os princípios revolucionários liberais, tá? Sobre as influências do iluminismo. Vocês conseguem entender isso aqui que eu falo? Ou é necessário a gente explicar mais? Vamos interagir, tá? Quem tiver dúvida para saber, por exemplo, o que é o iluminismo, o que são a teoria liberal, vai perguntando que eu vou colocando aqui. Se passar alguma coisa, vocês me orientem que a gente conversa mais detalhadamente. Né? Professor, Oi. dá uma relembradazinha nesse Ótimo. assunto, por Muito favor. bem. Então, obrigado por perguntar, tá certo? Eu quero ver hoje todo mundo assim, participando, tá? E só para contextualizar, eles falam do contrato social. Eles, como eu falei para vocês, eles foram filósofos, pensadores teóricos, a gente pode chamar dessa maneira, da chamada corrente iluminista. E eles influenciaram as principais revoluções que o início da Idade Moderna vivenciou. Né? Revoluções, nesse período, quando eu falo em revoluções, são aquelas revoluções de cunho sobre domínios dos impérios. A gente está falando aqui de um período que existia ainda os traços do feudalismo, né?
do reinado, então eram os impérios, e os países, as grandes nações como Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Portugal, tá? Eles travavam batalhas em busca de conquistas territoriais, ok? E muitas conquistas desse sentido aí, elas foram inspiradas no sentido de revolta. Por exemplo, eu vou explicar aqui o exemplo dos Estados Unidos, tá? E eu estou falando aqui do iluminismo. Os Estados Unidos, como vocês sabem, foi colônia de povoamento da Inglaterra, né? Então, quando os Estados Unidos era colônia, a Inglaterra estava envolvida em algumas guerras com a França, principalmente, né, sua principal rival. E aí, olha só o que aconteceu. Dentre essas guerras, surgiu lá nos Estados Unidos, tá? Um sentimento de libertação devido à ideia, principalmente do Locke e do Hobbes, que eram ingleses. Então, eles traziam nas suas discussões, e fiquem tranquilos que a gente vai ver isso hoje nos slides, eles traziam nas suas discussões princípios revolucionários, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. Então, os Estados Unidos, né, ficou sabendo dessa corrente iluminista que tentava, por exemplo, esclarecer, clarear na mente das pessoas que eles eram livres, né? Principalmente um principal direito da corrente do iluminismo é o direito à liberdade, tá? E à propriedade. Então, os Estados Unidos querem, por exemplo, se libertar, se tornar independente. E aí é influenciado pelas obras desses filósofos, ok? Por isso que eles são chamados filósofos que vieram do iluminismo, tá certo? O iluminismo foi aquela parte que dá início ali à Idade Moderna, onde a gente sai da Idade das Trevas, que era a Idade Média. O Rousseau, por exemplo, ele era um francês e ele falava sobre alguns lemas, né, como liberdade, igualdade, fraternidade, que são hoje os traços da bandeira, por exemplo, da França, né, no seu processo de revolução contra as antigas monarquias para as repúblicas. Então, a gente vinha de um período na Idade Média e também na Baixa Idade Média, onde a gente tinha, principalmente na Baixa Idade Média, a centralização do poder sobre o rei, né? Os imperadores. E aí a população, e isso se chama o Antigo Regime. Então, quando chega o Iluminismo, a população, o surgimento do comércio, de uma nova burguesia, fez com que, olha só que coisa interessante, né? Fez com que essas pessoas começassem a visualizar agora outro modelo de governança. Então, eles queriam acabar com o Antigo Regime, né? Com o absolutismo monárquico, e aí implantar outros modelos. No caso da França, foi a Revolução Socialista, por exemplo, né? Lá em deixa eu ver se eu estou bem de data aqui, 1917, se eu não me engano, 1919, a Revolução Francesa, né? E essa é um pouco do contexto aí da perspectiva dos iluministas. E a corrente liberal aí tem tudo a ver agora com o contrato social, que é o que a gente vai começar a explicar. A corrente liberal, sim. Então, no caso, Rousseau, Locke, Hobbes, todos eles eram iluministas, é? Eram. Eles eram certo. Aí iluministas, tá certo? O senhor está fazendo tipo uma introduçãozinha para dizer o que é o iluminismo para chegar neles, é? Para falar sobre o contrato social, exatamente. Ok. Ok? E dando sequência nessa introduçãozinha aí, a gente tem eles como uma proposta de um governo liberalista, de um governo liberal, onde o Estado, ou seja, por exemplo, alguns são mais velhos do que outros, né? Com relação à cronologia. Então, o Hobbes surgiu primeiro, depois foi o Locke, por último foi o Rousseau. Então, o Hobbes, o momento que ele viveu, era o antigo regime. Então, ele era um absolutista. Ele ainda era a favor, por exemplo, do reinado absolutista, né? Já o Locke era de outro tempo, que já não era tão a favor disso.
E a principal questão que eles colocavam em comum é o fato do contrato social que tem a ver com esse liberalismo. Para esses três pensadores, pessoal, olha só, é importante isso, tá? Eles acreditavam que o governo era para se pautar em algumas questões, tá certo? E o cenário, por exemplo, comercial, o cenário da propriedade privada, outros cenários para além, por exemplo, das questões que hoje as empresas, no tempo de hoje, são envolvidas, tudo isso quem era para dominar eram as próprias corporações, as próprias empresas. Eu estou falando no tempo de hoje para que vocês entendam como foi essa relação. Então, por exemplo, o Rousseau, ele queria acabar o império absolutista monárquico. Ele acreditava que o governo era só para se preocupar em que defendesse a propriedade privada e o resto das pessoas iriam viver felizes, entendeu? Então, basicamente, quando esses filósofos eles falam em contrato social, é uma metáfora, tá, utilizando aí por eles para fazer referência a, por exemplo, as leis, a uma constituição. Então, todos eles eram a favor de que, por exemplo, o Locke gostaria que o reinado continuasse, porém, o rei tinha que obedecer uma lei, uma constituição. Por isso que se fala em um contrato social. Ok? Então, essa é a principal característica. Os três são a favor aí de uma espécie de acordo entre os governantes e a sociedade, e diante desse acordo, tá certo, seja estabelecida uma lei, as leis, a nossa Constituição hoje, por exemplo. Tudo bem? Dúvidas até aí? Eu posso seguir. A gente começa, de fato, agora a apresentar as questões. Pode seguir. Por mim pode ir. Vamos lá. Seguir. Ótimo. Por mim pode ir. Se tiver dúvida, tá? Vocês vão sempre me perguntando aí. Lembra do detalhe só de, por exemplo, sempre depois que falar, desliga o microfone, porque se algum barulho, né, passar alguma coisa assim, de repente pode nos atrapalhar, ok? Então, como vocês podem ver, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, eles representam, né, essa corrente aí de filósofos contratualistas, ou de pensadores contratualistas, porque alguns desses também, além de filósofos, eram historiadores, economistas e por aí vai. Vamos lá. O que são, né, ou o que é o que a gente pode entender por contratualismo, tá? Então, é justamente essa relação entre o indivíduo e o Estado. Lembra que eu falei agora há pouco? A nossa relação, né? Se a gente for pensar hoje, no tempo atual, nossa relação, ela é assegurada diante de uma lei. Então, o que rege as ações do governo e a nossa, da sociedade, é a própria Constituição, é um contrato social. Tá claro aqui? E aí, a gente tem, alguns textos aqui que eu vou passando e explicando para vocês, para que a gente tenha mais entendimento sobre essa relação entre Estado, tá, e a sociedade. Bem, então, esses contratualistas, eles são os filósofos que defendiam que o homem e o Estado fizeram uma espécie de acordo, um contrato, a fim de garantir a sobrevivência. Isso é muito importante saber, garantir a sobrevivência, porque alguns, como o Hobbes, a gente vai ver já sobre o Hobbes, ele acha que o estado de natureza dos seres humanos é um estado perverso, né? É um estado malvado. E se não tiver, por exemplo, as pessoas regindo de um governo forte, tá certo? A gente vai entrar em estado de guerra. Então, para essas correntes aí, é sempre isso, tá? É uma relação entre o governo e a sociedade para que a gente consiga viver socialmente, né? No caso aqui, a gente tem mais outros textos. O ser humano, segundo os contratualistas, vivia no chamado estado natural, ou estado de natureza, onde não conhecia nenhuma organização política. Tá? E aí o que acontece? A partir do momento que o ser humano se sente ameaçado, passa a ter a necessidade de se proteger, vai precisar de alguém maior e imparcial que possa garantir seus direitos naturais.
Outra coisa aqui que eu quero destacar é o seguinte, esses três aí, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, todos eles acreditam que o ser humano ele possui um estado natural, tá bom? O estado natural é aquele estado que vai se diferenciar na perspectiva de cada um deles. Por exemplo, o Locke, ele acredita que as pessoas elas não são perversas como o Hobbes, né? O Rousseau também não, mas eles conseguem adquirir uma discussão completamente distinta que eu vou apresentar para vocês aqui nos próximos slides. O importante a gente destacar é que nesse momento todos eles concordam que é necessário para que a sociedade possa conviver em harmonia ter um governo que possa garantir, por exemplo, alguns direitos. Imagina, só para a gente fazer um paralelo, imagina o que seria hoje aqui nossa sociedade sem as leis, por exemplo, né? Então é como se esses filósofos eles inventassem um mecanismo, tá certo, de dizer o seguinte, ó pessoal, para que a sociedade seja civilizada é necessário que se estabeleçam leis, porque se for tudo por conta do estado de natureza das pessoas, esse negócio não vai dar certo, né? Bom dia, tem gente chegando aí, né? Então, o nome disso a gente chama de contrato social, tá? É o momento onde o ser humano, né, ele se sentiu aí ameaçado, né? E aí ele vai precisar de um governo, tá certo? Que possa garantir aí seus direitos, tá certo? Porque as pessoas possuem um estado de natureza, alguns são ruins, outros são bons, e para que tudo seja comandado de uma forma harmoniosa, é necessário um governo que faça aí acontecer as leis, por exemplo, de proteção das pessoas. Tudo bem? Vamos para o próximo. Ó. A gente vai falar agora específico de cada um deles. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um minuto. Fui ligar um ventinho ali, né? Que eu não sou besta nem nada, estava muito quente já aqui. Bem, então com essa bela testa aqui, ó, que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Nessa pintura, a gente vai falar do contrato social segundo o Hobbes, o Thomas Hobbes. Eu não vou também estar apresentando aqui eles, o importante é a gente saber, de fato, o que cada um desses aí pensavam, né? Então, para ele, ó, olha só, ele, dentre os três, tá? Ele é anterior ao Locke e também ao Rousseau. A sequência, se a gente for pensar em cronologia, primeiro veio o Hobbes, tá bom? Depois veio o John Locke e, por fim, o Rousseau. Bem, para o Hobbes, os homens eles precisavam de um estado forte, tá? Um estado que tivesse pulso firme, porque a essência do poder superior resulta na guerra. Ele acreditava, por exemplo, que as pessoas eram perversas. Então, o estado de natureza do Hobbes era que as pessoas eram má, mesquinhas, né? E aí ele escreve a sua mais importante obra, que significa o Leviatã. E nessa obra, né, ele coloca a sua teoria, vai falar sobre o estado de natureza perverso, né, da humanidade, tá bom? Então, o Hobbes, ele acredita que o Estado terá o dever de evitar conflito entre os seres humanos, certo? Valer pela segurança e preservar a propriedade privada, tá? Ele aqui, gente, ele é contemporâneo de outro importante filósofo, que era o Maquiavel, que era um detentor do absolutismo monárquico. Então, o Hobbes, assim como o Maquiavel, era
detentor aí dessa perspectiva. Ele queria que o rei, né, fosse absoluto para poder garantir a sobrevivência das pessoas. Imagina para Hobbes a situação da seguinte forma: a gente tinha, tá certo? No início aí da Idade Moderna, os reis fazendo seus governos, né, absolutistas, porém, se ele não tivesse pulso firme, o caos poderia se instaurar nas suas vilas e comunidades próximas lá do sistema que ele governava, né, do reinado. Então, as pessoas, por elas possuírem um estado de ambição, de mesquinhez, né, elas sempre eram interessadas aí em querer mais, em querer enriquecer, e era necessário, para que o rei não perdesse o poder, ele ser firme, né? Ele controlar com pulso firme a população, inclusive também para que a propriedade privada pudesse ser assegurada e que as pessoas não entrassem, tá certo, em conflito umas com as outras a fim dessa propriedade, né? A fim de dinheiro, de moedas, para poder enriquecer ainda mais, tá certo? Então, para Hobbes, essa é a principal conjuntura, né? Somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderia garantir que os homens vivessem em harmonia. E isso se estabelecia através do contrato social, que é a própria ação aí, no caso do monarca, sendo firme, tá? Para manter a população sobre uma extrema segurança. E aí eu queria perguntas. Está todo mundo conseguindo acompanhar aí esse raciocínio? Ou tem alguém com dúvida? Pode abrir o microfone aí e se manifestar. Tudo bem? Tá tudo bem, professor. Ótimo. Continue. Para mim tá bem. Eu não sei para os outros. Tá, qualquer problema aí, tá? Quem tiver dúvida, fala aí que eu explico mais. Vamos para o próximo. O Hobbes, ele teve uma característica aqui, tá? E ele apontou dois campos distintos, tá certo? Ele trabalhou muito na filosofia teorética e na filosofia prática, certo? Bem, no campo teorético, ele defendeu o seguinte, ó. Aqui é como a gente estivesse falando que ele trabalhou discussões de cunho teórico, tá certo? E trabalhou discussões de cunho prático específico, tá? Então, primeira característica lá no campo teórico, como é que ele pensava, como é que ele entendia o mundo, certo? Olha só, ele era um empirista. O que significa isso? O empirismo é aquela corrente de pensamento, tá certo? Que se pauta na observação, na descrição, na vivência, na experiência prática, tá certo? Nas sensações dos sentidos. Por exemplo, ele acreditava naquilo que ele via, naquilo que ele ouvia, naquilo que ele sentia, tá? Então, ele era um empirista, defendendo que não há qualquer tipo de representação mental anterior à experiência, tá? Ou seja, para ele, o que explicava teoricamente as coisas eram os sentidos através da experiência, ok? Esse filósofo, ele traz aí uma importante, digamos assim, ele foi um dos principais teóricos que vão discutir a filosofia política, tá? Ou seja, aquela filosofia que vai falar sempre, né, dessa relação entre Estado, entre sociedade, de governo, né, de impérios. Então, é a filosofia política, ele é uma das referências, tá? No campo prático, tá certo? Ele fala aí sobre o estado de natureza, certo? Então, o estado de natureza para o Thomas Hobbes, as pessoas, elas são mesquinhas, né? Egoístas, elas são perversas, tá bom? Ele também vem da escola atomística, ou seja, isso vem desde lá da filosofia antiga, tá? Desde os pré-socráticos. Olha só, os pré-socráticos eram aqueles filósofos, obviamente, né? Antes dos mais importantes deles, que eram Sócrates, vieram antes, mas o que tornam eles pré-socráticos é porque todos eles, olha, eles tinham
em comum a busca para a explicação do cosmos, tá certo? Da vida, através de um elemento original. E aqui, no caso, era os átomos. Ele acreditava que os indivíduos, tá certo? Eram um conjunto de átomos aí, então vem da escola atomística, muito utilizada aí pela física, pela matemática, tá? E ele falava do contrato social como a formação da comunidade humana que retira o homem do seu estado de natureza, que era um estado perverso. Então, era necessário para o Hobbes, né, uma monarquia, ela tinha que prevalecer para que a ordem entre as pessoas pudesse ser harmoniosa. Isso aqui eu penso que ficou claro, né? O estado de natureza do Hobbes fala que a sociedade, a humanidade, ela era perversa, ela era mesquinha, egoísta. E para que a população não entrasse em guerra, era necessário um rei absoluto, né? Um rei firme, um reinado, uma monarquia firme para manter a população na sociedade civilizada. Tudo bem? Bem, agora aqui a gente já vai falar sobre o Locke, tá certo? Mas antes eu queria saber se todo mundo compreendeu bem lá o Thomas Hobbes, tá certo? A sua concepção de contrato social. Tudo ok até aqui? Ok, tudo bem. Boa, massa Professor demais. Mamo, eu tenho uma dúvida. Certo, diz aí. Assim, ele era pro lado do pessimismo, né? Junto com Maquiavel, essas coisas. Não, vamos lá. Ó. Não era que era pessimismo, tá? Deixa eu tentar explicar melhor. Porque hoje, quando a gente fala, principalmente em Maquiavel, a gente traz logo essa perspectiva, porque ao longo dos anos, tudo foi se modificando. Não é que eu estou defendendo aqui o Maquiavel, até porque ele faz parte de um tempo histórico totalmente diferente, assim como o Hobbes. Mas deixa eu te explicar melhor. É o seguinte, ó, o Maquiavel, por exemplo, ele viveu num período onde ele era um importante líder político. Ele, antes dos 30 anos, ele já tinha um alto cargo numa monarquia, tá certo? Que era uma monarquia centralizadora. Então, ele era muito nobre, influente, e aí, o que é que acontece? Nessas disputas entre reinados, né, o reinado onde ele vivia é destruído, e o Maquiavel, olha que interessante, ele perde o seu emprego, ele fica desempregado, e ele vai preso. Né? Eu sei que, aliás, ele vai exilado, né? E ele passa 8 anos sem fazer aquilo que mais gosta, que era política. E nesses 8 anos, ele elabora uma obra, a sua tese, que era ensinar como o rei deveria governar, para que ele nunca perdesse o poder. Certo? Então, o Maquiavel, ele foi depois, né? Ele sai do seu exílio e chega lá no rei que botou ele para fora e disse o seguinte: ó, seu rei, eu tenho aqui, tá certo? Uma teoria que eu posso te ajudar e que nunca mais você vai perder o poder se você seguir tudo que está aqui nessa obra. Aí o rei lê, gosta e convoca o Maquiavel para ser o seu ministro novamente. Né? Então, o Maquiavel ele trouxe as principais questões sobre o ponto de vista dos líderes, do governo. Por exemplo, ele era inclusive contra a democracia. Por quê? Porque, por exemplo, a democracia não vai centralizar o poder. Então, imagine que se a gente está falando em poder, tá certo? Aí eu sou poderoso, eu tenho muito poder. E eu dou poder para você e para outra pessoa. Então, agora nós somos 3 pessoas com poderes. Porém, se vocês dois se unirem, vocês podem me derrubar. Né? E eu concentrando o poder completamente em mim, vocês vão ser sempre submissos ao meu poder. Então, basicamente, o Maquiavel, ele ensinou como se reinar em suas obras, entendeu? E isso, claro, ele falava algumas coisas que era terrível e era muito ruim para a maior parte da população, que eram os servos naquele período, mas era o contexto histórico da época, entende? Então, ele dizia o seguinte, por exemplo, Maquiavel falava que os seus servos, eles devem lhe temer, mas eles não podem lhe odiar.
Às vezes você tem que dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Tudo isso a gente usa hoje ainda, né? Às vezes você tem que fazer o mal para poder fazer o bem. Entende? Então, o Hobbes, ele veio nessa conjuntura, que era um importante nobre, tá certo? De famílias nobres aí da Inglaterra. Ele, inclusive, era mentor de algumas dinastias lá dos ingleses. E aí, ele falava também sobre o reinado, né? Sobre a monarquia. Ele era defensor da monarquia para o sistema de governança. Então, essa, basicamente, é a visão que a gente se tinha nesse período da monarquia absoluta, entende? Está conseguindo acompanhar? Entendi agora, entendi. Ok? Aí, isso tudo acabou refletindo para, tipo, a teoria que eles... Assim, Assim, deixa eu ver se eu entendo. Olha, o objetivo que eu estou explicando isso aqui é porque a monarquia, nesse período, ela estava, por exemplo, hoje a gente quase não tem exagero, a gente ainda tem muitos reinados. A gente tem ainda o Reino Unido, a Espanha, a gente tem algumas nações que ainda são reinados, né? Que trabalham com a monarquia, mas não aquela monarquia absolutista, uma monarquia parlamentar, né? Uma monarquia onde o rei, por exemplo, na França, o rei ele tem que seguir a Constituição, entendeu? E nesse período aqui eles estavam perdendo esse poder. Aí esses filósofos entraram aí para explicar sobre isso, né? Para você não perder o poder, você tem que fazer isso. Esse é o contrato social. Tá entendendo? Ok? agora entendi. Ótimo. Pode prosseguir. Que bom que eu estou conseguindo ajudar vocês. E aqui a gente vai falar sobre outro sujeito agora, né? Com esse imponente nariz aí, olha só. E olha que aqui é uma figura, né? Acho que ao vivo deveria ser maior ainda. O Locke, tá certo? Então, para o Locke, o homem vivia em um estado natural onde não havia organização política nem social. Isso restringia sua liberdade e impossibilitava o desenvolvimento de uma ciência de arte. Então, veja que o Locke ele já é posterior, tá certo? A essa leitura que a gente estava vindo aqui, da leitura monarca absoluta. Né? Ele já está falando aqui, por exemplo, em ciência, em arte. Tá vendo que ele é um dos precursores aí precursores do iluminismo, né? Que vai trazer o renascimento cultural, por exemplo, por aí vai. Então, ele acreditava que o problema é que não existia um juiz, um poder acima dos demais que pudesse fiscalizar se todos estão gozando dos seus direitos naturais. Então, ele acreditava o seguinte, que era necessário um governo, um juiz, para dizer, ó, aqui existem regras e para que tudo não vire uma bagunça generalizada, né, é necessário se estabelecer tais normas. Entendeu? E aí, ele diz que todos nós temos direito à vida, tá? À liberdade e à propriedade privada. Essa era a leitura do Locke. O Estado era para garantir isso. Se o Estado garantisse, se o rei, se o presidente, o que for, o governante garantir a propriedade privada, se garantir a liberdade e se garantir a vida, pronto, as pessoas vão ser felizes para sempre. Esse era o modo como ele foi ensinar como era que as pessoas poderiam ser, como os reis poderiam governar, ou como os governadores poderiam gerir seus governos, ok? Bem, então, para solucionar, tá certo, esse vazio, os homens eles vão concordar livremente em construir uma sociedade política organizada, estabelecendo leis, uma constituição, portanto, um contrato social, né? Por sua parte, o Estado tem como fim, zelar pelos direitos dos homens, tais quais a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, isso é a tese do Locke. Ele acredita que o governante que garantir, tá certo, a vida, a liberdade e a propriedade privada, gente, as pessoas vão serem felizes para sempre. Basicamente, essa era a sua proposta, tá certo?
A gente tem um tempo aí, né, pessoal? Já passou tão rápido. 8h43 aqui na minha hora, é isso mesmo? Aham, isso mesmo. Caramba, Aham. e ainda não expirou aqui? Pra mim tinha aparecido uma mensagem, tem uns, acho que uns 15 minutos, dizendo que tava acabando o tempo da aula. Para mim também. Ah, então ela já vai acabar realmente. Mas fique continuando, É, professor. Tá boa a a aula. gente vai continuar, deixa eu só Continue, finalizar que aí se o John cortar, Locke. prossiga. Isso, tá? Vamos lá. Então, ó, o Locke ele concebe o contratualismo. O que seria isso? Seria uma teoria conhecida como a teoria política contratualista, que era a separação, né, entre o homem natural e a sociedade política. O que seria isso? Ele fala da condição de natureza, certo? Ele acredita que a sociedade política e a sociedade natural são coisas distintas. Então, era necessário, para que a gente mantenha uma condição de natureza, estabelecer um contrato social. Explicando melhor, diz o seguinte, que os seres humanos, livres, iguais, tá? Todos capazes de se conduzir por si mesmo, orientados por uma razão natural. Então, para Locke, todo mundo naturalmente possui esses direitos. E bastava ao Estado apenas garantir esses direitos que eram naturais. E os seres humanos eles poderiam se autogovernar. Então, qual era a função do governo para o Locke? Era garantir a propriedade privada, garantir a liberdade e garantir a vida. O Estado garantindo isso, o governo garantindo isso, o rei garantindo isso, a população se autogovernava. Então, era uma política liberal. Entende? Ok? Ok. Muito bem. E, por fim, a gente vai falar aqui sobre o contrato social do Jean-Jacques Rousseau, tá certo? Eu vou também finalizar, depois eu tento nas próximas aulas falar mais sobre esse sujeito aqui, mas para esse aqui, diferente, por exemplo, do Hobbes, as pessoas, ao contrário, possuíam um estado de natureza bondoso. Olha só que diferente, né? O Jean-Jacques Rousseau, ele foi um dos influenciadores da Revolução Francesa, tá? Lá no século XIX, 1800 e pouco aí, aconteceu aí essa revolução na França, tá? E teve grande importância na perspectiva socialista, tá certo? Então, ele vai defender que o homem, no seu estado natural, vivia em harmonia. Porém, olha só, a propriedade privada foi quem estragou o homem, né? Ele dizia assim, à medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, ou seja, que a sociedade foi ganhando a modernidade, tá certo? O homem, ele começou como se estivesse crescendo os olhos, né, do lado perverso da coisa, e a riqueza que estragou o homem, a propriedade privada que estragou o homem. Tá? Deixa eu passar tudo, Professor, Sim? quando ele fala em propriedade privada, quer dizer que, tipo, o modernismo é que ele está falando? Quando ele fala em propriedade privada, ele está falando de meios de produção para gerar riqueza. Então, por exemplo, quando antigamente a riqueza ela era produzida de forma simples, porque não se tinha indústrias para se produzir riqueza em massa. Concorda? Não é verdade? E aí, quando essa modernidade chega, né, que a lucratividade ela começa a ser ampliada, aí isso foi que estragou a humanidade. Que começa a vir disputas, começa a vir ganância, começa a vir tudo isso. Então, o Rousseau, ele trazia um princípio socialista. Ele era, por exemplo, a favor do fim da propriedade privada, para que as pessoas pudessem viver em harmonia. Né? Ele era a favor, por exemplo, de uma gestão dos meios de produção do Estado e não ser privado. Por exemplo, a terra não era para ser privada, a indústria não era para ser privada, tudo era para ser gerenciado pelo Estado.
E aí as pessoas não iam ter essa ganância e iriam viver em harmonia. Tá? Ele também fala sobre o contrato social, e vai falar muitas questões aqui sobre o contrato social, mas assim, eu vou passar, que isso em uma aula mais da frente eu explico melhor, tá bom? Que eu só queria trazer isso aqui, ó, eu peço para que vocês tirem um print aí, tá? Que isso aqui é um filé que eu preparei para vocês, ó, falando um pouco dessa diferença entre eles, tá certo? Aqui vocês têm, ó, os filósofos, aqui vocês estão vendo eu com o cursor aqui passando? Sim. Então você tem, ó, a natureza humana, a criação do Estado, tipo de governo, influência e aqui as principais citações deles, né? Ó, o Thomas Hobbes. Então aqui é como se fosse um resumo, como tem bem parecido lá no livro de vocês, sendo que eu dei uma incrementada aí, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, o homem é egoísta. Aqui no Rousseau, ó, o homem é bondoso, porém a propriedade o corrompeu, tá vendo? Então vai estar explicando bem direitinho aí as principais questões aí que a gente falou na nossa aula de hoje, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente também, como eu estou no grupo agora, sempre que vocês tiverem dúvida, eu posso trocar uma ideia com vocês, né? Posso mandar um áudio, tá bom? Eu estou disponível para tentar ajudar, mas infelizmente eu tenho uma outra aula agora, né, com outros colegas de vocês aí, do terceiro ano, e a gente precisa encerrar para eu começar a me organizar para a gente começar o próximo encontro. Tá bom? Espero que vocês, gente, tenham gostado. Todo mundo copiou isso aqui, tirou um print aí. Eu também posso dar um jeito, tá? De mandar esse material. Aqui foi mais uma revisão, tá? E, ó, a gente vai começar a falar, ó, no próximo encontro sobre Hegel e sobre o Kant, tá? Vai fazer uma crítica ao contratualismo. Eles são considerados aqui fenomenologistas, racionalistas, tá? Vai ser bacana também. Ok? Ok, professor. Então, turma, eu penso que se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode ficar por aqui, tá certo? Professor, Oi? tem a galera aí pedindo para o senhor mandar o slide no grupo. Certo, eu mando sim, não se preocupe. Eu faço aqui eu coloco em PDF e mando lá no grupo para vocês, os slides. Tá bom? Então, ó, uma saudação aí, tá certo? Bem firme aí para vocês. Fica todo mundo bem, tá? Se cuidem e a gente se fala próxima semana. Um beijão, um abraço a todos. Valeu, valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu, turma. Até a próxima.